Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aulinha de química? Na aula de hoje, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre ligação química, mas a gente tem que relembrar alguns conceitos, algumas propriedades que são fundamentais para a gente entender um pouquinho por que os átomos e os elementos se ligam. Para começar, os químicos perceberam que os elementos eram encontrados, na grande maioria, associados uns aos outros. Porém, isso não se aplicava aos gases nobres. Os gases nobres eram encontrados isoladamente, mesmo sendo a minoria dos elementos que nós temos. E aí, investigando um pouco mais, eles perceberam que na configuração eletrônica, os gases nobres possuem 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, porque o hélio só tem a camada K. Então, na camada K só cabem 2 elétrons. Então, o hélio só tem 2 elétrons na última camada. Tirando o hélio, todos os outros gases nobres possuem 8 elétrons. Então, eles perceberam que, como os outros elementos não tinham essa característica, era isso que os faziam se associar a outros elementos. E então chegaram à regra do octeto, ou teoria do octeto, que é a mesma coisa, que diz o seguinte: um átomo se associa a outro para doar, receber ou compartilhar elétrons com a finalidade de adquirir configuração eletrônica semelhante aos gases nobres, ou seja, possuírem 8 elétrons na sua última camada, se eles tiverem mais de uma camada, porque o hidrogênio, a gente sabe que só possui uma camada, não tem como ele possuir 8 elétrons, pelo mesmo motivo do hélio. Eles só possuem a camada K, e na camada K só cabe 2 elétrons. Então, tirando o hélio e o hidrogênio, todo o restante se enquadra nessa condição de 8 elétrons na última camada. E aí, então, eles entenderam que é por esse motivo que os elementos se associam. Mas como que eles se associam? Tem fatores que fazem com que um se aproxime do outro e que tipo de ligação eles vão fazer de acordo com essas associações. Então, para isso é importante nós relembrarmos algumas propriedades para entendermos que ligação química vai acontecer, qual vai ser a quantidade de elétrons que vai ser compartilhada, doada ou recebida. Então, para isso a gente tem que pensar primeiramente em quê? Eletronegatividade e eletropositividade. O que seriam isso? Eletronegatividade é a tendência que um elemento tem de ganhar elétrons. Ele tem a tendência de arrancar elétrons dos outros. Ele não vai deixar que arranquem os dele. Quanto mais eletronegativo ele for, mais difícil vai ser tirar elétron desse cara, tá? Em contrapartida, os eletropositivos já é mais fácil, eles não querem não, eles se livram mesmo desses elétrons. Por quê? Porque eles querem chegar àquela configuração eletrônica de 8 elétrons na última camada. Então, como é que eu vou saber quando ele é eletropositivo ou eletronegativo? Eu preciso decorar? Claro que não. A própria tabela me indica isso. Eu sei que eles são eletropositivos quando eles estão na direção das famílias 1 e 2. Eu não vou falar direita e esquerda porque depende de como vocês veem a tabela. Então, assim, próximos às primeiras famílias, lá para baixo. Então, é uma setinha para baixo. Quanto mais para baixo ele tiver e mais para o começo da tabela, mais eletropositivo ele é. Em contrapartida, quanto mais para o final e mais para cima aquele elemento tiver, mais eletronegativo ele é. Lembrando que os gases nobres não entram nem na classificação de eletronegativo, nem de eletropositivo, porque eles não precisam se associar a ninguém. Sendo assim, eu consigo perceber que o elemento mais negativo da tabela é o flúor. Então, eu tenho flúor, oxigênio e nitrogênio como os 3 elementos mais negativos da tabela. Eu consigo
saber que todo mundo que estiver perto deles são negativos, são eletronegativos. Quanto mais pertinho do flúor, que é o mais negativo, depois do oxigênio e depois do nitrogênio, o meu elemento químico tiver, mais eletronegativo ele é. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: esse eletronegativo ele vai ganhar elétrons, ele vai formar ânions. Então, quando ele se ligar a um outro elemento, vai depender de com quem ele se ligue, se ele vai perder, se ele vai ganhar. E aí eu consigo definir e classificar as ligações. Outra informação, tem outra maneira de nós vermos se ele é eletropositivo ou eletronegativo. As famílias me indicam isso. As famílias 1, 2 e 13 me indicam que são elementos eletropositivos, ou seja, formadores de cátions, vão perder elétrons. Essas famílias me dizem que vão perder e me dizem quanto vão perder, porque eu sei quantos elétrons tem na sua última camada. Então, eles vão perder tudo que eles tiverem na última camada. Famílias 1, 2 e 13. Então, vamos lá. Na família 1, quantos elétrons ele tem na última camada? 1. Então, eles vão perder um elétron, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio está na mesma coluna, mas ele não é eletropositivo. Ele não perde elétron, ok? Família 2 tem 2 elétrons na última camada, então ele vai perder 2 elétrons. Família 13 tem 3 elétrons na última camada, vai perder 3 elétrons. Vou para o outro lado da tabela. Família 17, 7 elétrons na última camada. Ele vai ganhar quanto? O quanto for necessário para completar 8. Se ele tem 7, falta 1, então ele vai ganhar 1 elétron. Família 16, ele tem 6 elétrons na última camada. Para chegar a 8, faltam 2, então ele tem que ganhar 2 elétrons. Família 15, eles têm 5 elétrons na última camada. Sendo assim, eles precisam ganhar 3 elétrons. 5 mais 3, 8. A conta é fácil. As famílias 15, 16 e 17 vão ganhar o quanto falta para chegar a 8. Já as famílias 1, 2 e 13 vão perder tudo que eles tiverem nessa última camada. Mas e a família 14? A família 14 está no meio, né? Ela tanto pode perder quanto pode ganhar. Vai depender do quê? Vai depender de duas coisas. Primeiro, a eletronegatividade do próprio elemento. Segundo, a eletronegatividade de quem ele estiver se ligando, tá? Mas olha só, lembra que eu falei que quanto mais para cima, mais negativo ele é? Então, vamos pensar o seguinte, carbono está no topo, ele é o primeiro da família. Então, ele vai se comportar eletronegativamente. Toda vez que ele se ligar, ele vai ganhar elétrons. Ele ganha 4 elétrons, ele é tetravalente. Os dois abaixo, que são o silício e o germânio, vai depender de com quem eles se ligam. Quando eles se ligam a alguém mais eletronegativo do que eles perdem os elétrons deles. Não querem confusão. Quando eles se ligam a alguém menos eletronegativos do que eles ganham. Então, é como se fosse uma questão de força. Se eles se ligam a alguém mais forte, e aí eu entendo mais eletronegativo, eu não vou brigar, eu vou entregar os meus elétrons. Quando eles se ligam a alguém mais fraquinhos, no caso menos eletronegativos, eles vão lá e arrancam esses elétrons para eles, tá? Já o estanho e o chumbo estão lá embaixo, então a tendência é que eles doem elétrons, tá? Eles têm uma tendência eletropositiva. Lembrando que eu falei, para cima, negativo, para baixo, positivo, eles estão lá embaixo, tá?
Então, eu consigo definir quem tem a tendência de ganhar e quem tem a tendência de perder. Lembrando que as ligações químicas acontecem com os elétrons da última camada, que a gente chama de camada de valência. Então, é importante que eu saiba quantos elétrons esses elementos possuem, para eu saber se eu vou precisar perder quantos, ganhar quantos e com quem eu vou me ligar na hora de fazer minha fórmula. Se eu for de uma família que eu preciso perder 3, eu vou ter que me ligar com alguém que ganhe esses 3. Se ele não ganhar esses 3, eu vou ter que me ligar com mais elementos para poder me livrar de todos os 3. Não vai adiantar eu me livrar de um ou de 2, eu tenho que me livrar de todos. Do mesmo jeito que quem precisa ganhar, tem que ganhar todos que faltam. Senão, essas ligações não resolvem. As ligações, então, teriam o objetivo de chegar a 8. Não pode ser menos do que isso. Então, não adianta eu só ganhar 1 se eu preciso ganhar 2, ou se eu só perder 1 se eu preciso perder 3. Ok? E com esses conceitos de eletronegatividade e eletropositividade, eu consigo classificar os meus tipos de ligações. Eu sei que se um ganha e o outro perde, eu tenho ligação iônica. Se todo mundo ganha, eu tenho uma ligação covalente. E por aí vai. Só que essas ligações a gente vai ver na próxima aula. E eu espero que com esses conceitos que nós relembramos aqui, seja mais fácil e claro da gente entender. A gente fica por aqui. Assista um próximo vídeo para que a gente possa dar continuidade em ligações químicas. Um beijo, boa semana de estudo para todos. Tchau!